Paz esteja convosco, igreja. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa escola bíblica online, dentro do panorama bíblico do Antigo Testamento, nós vamos estudar a terceira e última parte do livro de Deuteronômio, que é o quinto livro escrito por Moisés, do Pentateuco, o quinto livro do Pentateuco e o quinto livro da Bíblia dentro do Antigo Testamento. Na aula passada a gente já viu o alvo da lição, a introdução, que é importante repetir, que o livro de Deuteronômio ele não é a repetição da lei, somente a repetição dos 10 mandamentos que Moisés faz, mas ele vem lembrando para essa nova geração que vai conquistar a terra prometida, que a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Ele vem dando uma palavra de ânimo e falando da importância de obedecer a lei de Deus para que eles tenham sucesso na conquista da terra prometida, que é Canaã. Na aula passada, nós paramos aqui no item 4, curiosidades. E uma das curiosidades que é importante a gente relembrar é que o livro de Deuteronômio provavelmente foi um dos livros preferidos de Jesus. Dos 27 livros do Novo Testamento, o livro de Deuteronômio ele é citado 17 vezes. Paulo cita bastante o livro de Deuteronômio e Jesus também. Jesus ele cita Deuteronômio 6, 5, que diz o seguinte: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus também citou o livro de Deuteronômio quando ele venceu na tentação do deserto, quando ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele fala que somente ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, ele é um livro muito citado por Jesus. Uma outra curiosidade do livro é que o versículo-chave que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ele é citado até hoje nas sinagogas. O povo judeu ele tem como base o livro de Deuteronômio, então ele é muito usado pelo povo judeu até hoje. Outra curiosidade é que o verbo ouvir, que também pode significar obedecer, aparece mais de 90 vezes no livro. Então, a palavra-chave desse livro é a obediência, ele é o tema principal do livro de Deuteronômio. Quando tem a seguinte frase, ouve Israel, ou tenham cuidado em fazer, então precede uma chamada à obediência, à submissão ao Senhor, mas não como uma forma de julgamento ou punição, mas é para mostrar a misericórdia e a bondade de Deus, que ele tem tanto para o povo de Israel quanto para a nossa vida. O livro de Deuteronômio provavelmente seja o livro didático, o livro mais didático do Antigo Testamento, em que Moisés ele ensina e ele aplica as leis para o povo, contando em formato de história, lembrando o povo e exortando a obedecer e a viver a vontade de Deus. Uma outra curiosidade é que provavelmente Moisés ele fez o livro, ele escreveu o livro de Deuteronômio usando a estrutura literária de um antigo povo que é chamado de Código Hammurabi. Esse Hammurabi foi um rei babilônico que viveu 1700 a.C. Então, ele consolidou algumas tradições jurídicas. Como o nosso direito brasileiro ele tem o formato do livro do direito, é baseado no direito romano, tem o mesmo formato, provavelmente Moisés utilizou essa mesma estrutura literária para escrever o livro de Deuteronômio. Agora a gente vai ver as doutrinas do livro. A primeira é que a palavra de Deus ela ocupa um lugar central em Deuteronômio. Não só em Deuteronômio, mas também tem que ocupar o lugar central na nossa vida. Então ela deixa de ser oral e passa a ser escrita. Guardar e cumprir são dois verbos frequentemente relacionados. Se é um verbo, ele indica uma ação. Então não tem como a gente cumprir alguma coisa se a gente não guardou, se a gente não ouviu. Então, um está relacionado ao outro, um está ligado ao outro. Então, quando fala em guardar e cumprir, está relacionado aos mandamentos, aos estatutos e aos testemunhos que Moisés fala no livro de Deuteronômio. A gente pode ver lá em Deuteronômio 5, 29, capítulo 6, versículo 25, capítulo 11, versículo 8 e assim por diante.
Uma outra doutrina é a soberania de Deus. Então Moisés ele vem enfatizando que Deus ele não é somente o Deus de Israel, mas de todo mundo. Ele é o Senhor da aliança e que tem poder para cumprir a sua vontade e fazer a sua vontade em nossa vida. Ele é o Senhor dos céus, Senhor dos senhores, ele é único e incomparável. Então Deus ele é único, único não somente para Israel, mas que ele venha a ser na nossa vida. A teologia do culto em Deuteronômio também é bastante interessante. Então, o mandamento de adorar a Deus num lugar em que ele mesmo tinha escolhido, que está no capítulo 12, estava centrado em agradecer-lhe por sua obra no meio do povo. Então, Deus vem determinando que houvesse um lugar único de adoração para ele, para lembrar da libertação do Egito, com a festa da Páscoa e algumas outras festas que tinha de tabernáculos, né, a festa de Pentecostes, e também para que o povo tivesse um lugar para oferecer sacrifícios e oferta como forma de gratidão. Então, quando a gente vai para oferecer um culto a Deus, o culto ele tem que ser agradável a Deus e não a nós. Quando a pessoa fala, o culto hoje não estava bom, eu não me senti bem. Mas é que não era para a pessoa, na verdade, quando a gente vai para a igreja, a gente tem que prestar culto a Deus como forma de gratidão pelo que Deus tem feito em nossa vida. Então, concluindo o livro de Deuteronômio, Deuteronômio é o livro da palavra. Então, Moisés, ele vem expondo didaticamente a verdade e diz que aquele que ama o Senhor deve viver apegado a ele. E qual a melhor maneira de fazer isso? É obedecendo a palavra de Deus. E para a gente obedecer, a gente tem que ler e meditar e guardar no nosso coração. Então, Moisés, ele vem dando ênfase de quanto é importante você conhecer a palavra de Deus. Quando ele vem preparando essa nova geração para entrar na Terra Prometida, é que ele quer que o povo esteja preparado pela palavra de Deus, capacitado pela palavra de Deus, para que se algum povo estranho falasse alguma coisa contrária, baseado na palavra de Deus, eles tinham como falar a verdade, tinham como refutar a mentira de uma outra religião, de um outro Deus que não é o único Deus que é o nosso único Deus, que não há outro Deus além do nosso. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê o livro de Deuteronômio, a gente se torna uma pessoa mais motivada a aprender mais e mais em conhecer a Deus, em agradar a Deus, o quanto Deus é importante na nossa vida. E uma outra coisa que esse livro traz também é que Moisés, mesmo ele não indo para a terra prometida, mesmo ele não entrando, ele preparou o povo, ele preparou a nova geração e ele relembrou essa geração, ele deixou essa nova geração preparada para a conquista. E é o que Deus exige de nós também, que a gente possa falar dele, das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida para essa nova geração que está chegando. Preparar essa nova geração para a conquista, para os propósitos que Deus tem para a nossa vida e para a vida deles. Então, nós terminamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no grupo da igreja, no departamento de ensino, que a gente depois responde. Que Deus abençoe a vocês, fique com Deus e até a próxima.